Gente, eu não vejo outra forma de dar abertura a este seminário José Paulo Sepúlveda Pertence que não essa. Gente, é a forma de ver dele ou a deles. Meu pai e minha mãe, eles sempre nos ensinaram a ver todas as pessoas como gente, independente de origem, credo, orientação ou identidade sexual, pecado, cor ou crime. Todos somos gente. E como gente, devemos ser considerados sempre. Papai foi filho do vô Juca, de um pequeno construtor que se formou engenheiro e que, órfão de pai, foi arrimo de família e criou a si e aos irmãos, exercendo o ofício de ourives. Ao papai, criou quando já era engenheiro e pequeno construtor. Mas também foi filho da dona Carmen, professora primária, que lhe foi essencial após José Paulo sofrer um sério acidente doméstico na infância que o impediu de brincar e ir à escola. O alfabetizou e o preparou para o seu primeiro vestibular, o da entrada no Colégio Estadual de Minas Gerais. Minha memória de neto exige o registro de que ela cozinhava como ninguém. Era ranzinza, como somos, e doce, como ninguém. Haja surra no lombo do tal José Paulo em seus 47 anos de vida. Caçado, demitido e preterido, embora por méritos já fosse um gigante. Mas a partir de 85, com a redemocratização do país, eu diria 84, presidente, que é quando ele já está à sua disposição. Com a redemocratização do país, José Paulo é nomeado Procurador-Geral da República. Sepúlveda Pertence. O tal Sepúlveda Pertence voltou à vida pública. Não que ele tenha sido só de vocês. Nesses anos todos, meu pai foi meu pai, nosso avô, e a figura mais querida e amável que eu já conheci. Assim como minha mãe. Papai mais pragmático, o objetivo, acho que não competiria com ela na questão. Só não com ela. É nessa tal vida pública que começa com sua indicação para Procurador-Geral da República e termina em 18 anos como ministro do Supremo Tribunal Federal, que se falará nesses 3 dias. Não ignoro a grandeza do homem público Sepúlveda Pertence, mas nesses 3 dias respeito meu lugar de ouvinte. A dimensão das pessoas que falarão a gente será a homenagem ao meu pai. O meu silêncio, o respeito e o luto. Que tranquilidade e prazer é saber que aquela mesa não é meu lugar de fala. Que aconchego é saber que quase todos os que aqui estão assistindo poderiam compô-la. Seja para falar do homem público ou do homem generoso, carinhoso, querido, honesto e valoroso que foi o homem privado. Este seminário é sobre o meu pai, que esteve comigo nesses 53 anos, que foi o meu maior herói, guardião, referência, companheiro, colega, amigo e, ao fim, meu passarinho. E que nos deixa, aos familiares e correligionários do escritório, uma gratidão e responsabilidade enorme, mas um buraco
de igual tamanho. Que saudade de sua presença, paizinho. Que saudade. Nesses 3 dias de seminário, será um privilégio permitir que meu lugar de fala seja ali, ouvindo, junto com todos os que terão a oportunidade de assistir esse evento. Viva o meu paizinho, viva José Paulo Sepúlveda Pertence. A Alumni, como instituição, sente-se lisonjeada de participar desse momento, de uma pessoa que deixou seu nome na história, tem toda uma trajetória, e aí nesse ponto o Evandro falou de forma belíssima sobre a trajetória, sobre como ele foi professor aqui na UNB, o AI-5, o seu cargo no Ministério Público, todo o trabalho que foi feito ao longo da sua trajetória profissional. É motivo de muito orgulho para a gente poder ter uma pessoa que escreveu uma história tão linda. Talvez uma das coisas que mais me contagiou nessa convivência, junto ao Evandro, ao Eduardo, ao Pedro, é o carinho que vocês se referem ao seu pai. Porque nós conhecemos o ministro Sepúlveda Pertence profissionalmente, mas é belíssimo escutar esses relatos de casa, do tio, do pai, coisas que a gente não tem acesso, porque a gente não conviveu. Então, são coisas muito privadas. E a gente vê que, embora a gente enxergue o ministro Sepúlveda Pertence com toda essa potência, toda essa capacidade profissional, ele era muito maior que isso. A primeira vez que eu fui falar com o ministro Sepúlveda Pertence, eu fiquei bem nervoso, assim. Eu falei, todo mundo me preparando, o ministro Sepúlveda Pertence e tal. E ele foi uma pessoa incrível, ele veio com carinho. Ele falou, Ronald, eu vou lá falar na UNB. Eu fiquei impressionado com isso. Eu falei assim, nossa, eu nunca pensei, né? Porque você vê aquela imagem tão poderosa e você fala assim, não vai aceitar o convite. E ele veio. E quando ele veio, ele falou algo muito importante que eu vejo hoje aqui. Ele falou, Ronald, mas deixa um lugar para os estudantes. Os estudantes precisam participar desse momento. É muito importante. Então você vai vendo como no detalhe ele mostra a grandeza. Como no detalhe ele mostra o tamanho e mostra quem ele realmente é. O professor Sepúlveda Pertence inaugurou a rampa do novo palco, essa aqui da frente. Foi o primeiro a utilizar a rampa do novo palco. E sentado aqui, à nossa frente, num momento extrovertido, ele me chamou e me disse assim, professora Daniela, a senhora é a diretora? Eu falei, sou a diretora. A senhora é muito jovem. Eu falei, nem tanto, ministro. Aí ele me disse assim, eu queria lhe dizer uma coisa para ficar registrado. E eu disse, pois não, ministro. Eu adorava dar aula nessa faculdade. E aquilo me marcou profundamente, porque ele disse de uma maneira muito sincera, Evandro. Ele me chamou sozinha com ele aí na frente, próximo de onde você está, para me dizer que ele adorava dar aulas nesta faculdade de Direito. Para mim, meus caros, falando como o amigo sobrevivente da geração que chegou a Brasília em fevereiro de 1961, que eu conhecera neste mesmo ano de 61. Ele era Pertence. Ele era Pertence por igual para o saudoso ministro Vitor Nunes Leal. Uma escolha? Uma determinação? Não sei, mas uma realidade me acode sempre que penso nesses idos do começo da década de 60. Apesar da mesma fase da existência, de gostos assemelhados que tínhamos, preferências muito próximas, visões da história muito análogas, Pertence se colocava diante de nós e diante de mim mesmo e do próprio ministro Vitor Nunes, desde os dias de 60, o primus inter pares, o primeiro entre os iguais, o que mais se distingue, aquele que mais sabe. Nossa cultura valoriza a ação, os resultados tangíveis das coisas, mas isso resulta apenas de uma inadvertência, uma visão absolutamente fora de foco. A precedência do pensamento, com o brilho da ideia que ele sugere e que ele contempla, é que logra produzir a indignação. É o pensamento que autoriza se recolha aqui
a palavra final de Hobsbawm, já nonagenário, mas sempre um homem de pensamento. Ele diz: não nos desarmemos, mesmo em tempos insatisfatórios. A injustiça social ainda precisa ser denunciada, precisa ser combatida. O mundo não vai melhorar sozinho. Esse ensinamento que o pensamento produz e que se mantém em alerta pela ação do próprio pensamento, a nossa geração que tem no legado do querido e saudoso amigo José Paulo Sepúlveda pertence. Um modelo superior de pensar a ser seguido. Caberá o compromisso de manter viva a advertência e de fazer valer tudo que nela se contém, como ele o fez ao longo da sua duradoura, florescente e magnífica passagem em nosso convívio. O pressuposto da democracia é ter eleições seguras. Eleições onde o voto votado é o voto colhido, apurado, preservado e contado. E Pertence brigou muito por isso. Ele nunca aceitou qualquer tipo de abuso de ordem econômica, de ordem política, interferência indevida na formação da vontade do eleitor. São conhecidíssimas as suas manifestações em relação a isso. E sempre foi uma preocupação muito grande de Pertence a preservação do Estado democrático de direito. O verdadeiro Estado democrático de direito, onde os direitos e garantias individuais eram respeitadas, a maioria era respeitada, mas a minoria era também respeitada e era defendida por ele, porque a minoria é um ponto importante da democracia. Não existe um Estado democrático que só tenha maioria, que não se dê palavra à minoria, à oposição. E está aqui um dos maiores democratas desse país, que poderá me corrigir se por acaso eu não estiver correto. E esse era Pertence. Ele foi realmente um exemplo para a sua geração e para todas as demais. Dos seus amigos, e aqui Pedro deu esse testemunho, aos seus netos, que tem no avô um norte para seguir na vida. A sua memória merece sempre ser reverenciada, como cidadão, como advogado, como chefe do Ministério Público, como juiz e como... Hoje não se pode mais falar chefe de família, né? Do meu tempo podia. Hoje eu acho que ele era um co-chefe de família, porque nós tínhamos ali a doutora Sueli, nossa querida amiga, hein? Mandava assim, mandava nele, e ele fazia que mandava em vocês. Mas era a senhora, a ele não mandava nada, era só ela. Eu agradeço a oportunidade de contribuir para lembrar esta pessoa magnífica. Muito obrigado. Quando me perguntaram se eu gostaria de falar alguma coisa, vou falar pouquíssimo, mas achei que precisava de falar, porque eu tinha uma relação muito sólida com o ministro Pertence, por uma série de razões. Primeiro, que eu fui presidente da UNE, e ele foi vice-presidente da UNE. Então, isso nos ligava com o passado de luta do movimento estudantil. Mas, mais do que isso, quer dizer, na verdade, eu, como deputado federal, estabeleci uma relação muito sólida com o ministro Pertence em várias oportunidades, tive a oportunidade de convidá-lo para eventos. Então, na verdade, a minha relação com ele é uma relação sólida, de amizade. E, recentemente, depois do falecimento dele, eu sou dirigente de uma entidade de advogados, a ADJC, Associação de Advogados e Advogadas pela Democracia, Justiça e Cidadania. Realizamos um evento no Conselho Federal da OAB, que a presidenta do Supremo, pela primeira vez, esteve na OAB, né? Rosa Weber. E, naquela oportunidade, nós fizemos, a DJC fez uma homenagem ao ministro Supremo e transformou um evento, foi realizado em vários dias, em evento ministro exatamente Pertence. Na oportunidade, inclusive, a ministra Rosa fez uma homenagem muito emocionada ao ministro Pertence. E, numa outra oportunidade, eu dirijo hoje uma comissão que, na gestão passada da OAB, o doutor Nabor dirigia, que era a Comissão de Defesa da República e da Democracia. E eu tive a oportunidade, com o apoio de toda a comissão,
de encaminhar ao Conselho Federal a proposta de criação de uma comenda da OAB em homenagem ao ministro Pertence. Portanto, um abraço a todos vocês, mais do que justa essa homenagem. Foi muito emocionante para mim, Evandro, Dudu, Pedro, receber esse convite. A primeira vez que eu ia falar como ministra, um cargo estranhão para mim, quem me conhece. Eu não sou de liturgias. Falar a primeira vez como ministra em homenagem ao tio Zé Paulo. Para vocês, ele pode ser ministro José Paulo, Sepúlveda pertence, duas proparoxítonas. Para mim, ele sempre foi, sempre será o tio Zé Paulo. Muito do que eu sou hoje, eu devo a muitas broncas que ele me deu no caminho. Vocês vão falar dele liberdade, eu vou falar dele e bronca, Cacai, porque o homem era bravo. E ai de quem saísse da linha. Então, fica a minha imensa gratidão à família Pertence, que está aqui e a que não está, tia Sueli especialmente, por esse convite de vir aqui hoje falar sobre liberdade e o ministro Sepúlveda Pertence. Num poeta, William Butler, que diz exatamente: coisas caem aos pedaços, o centro não mais sustenta, os melhores perderam toda a convicção, enquanto os piores estão cheios de intensidade apaixonada. É o tempo que estamos vivendo, que nós precisamos justificar a nossa defesa intransigente da liberdade, como diria seu xará, Lins e Silva. Não sabemos mais, Cacai, o que é liberdade, o que é paz. Os conceitos estão tão misturados num mundo de fake news que vivemos, que pessoas falam em liberdade para justificar o ataque ao próximo. Eu tenho a liberdade de atacar quem é gay, eu tenho a liberdade de atacar a religião afrodescendente, eu tenho a liberdade... Não! Esse conceito de liberdade está completamente equivocado. A liberdade que temos que defender é a liberdade do cidadão contra o Estado, é a liberdade da pessoa contra algo que ela não controla, que é o Estado. Essa era a liberdade que Sepúlveda Pertence defendia. Essa era a liberdade que ele ensinou a todos que tiveram a alegria de conviver com ele, ou como professor, ou como procurador, ou como ministro do Supremo Tribunal Federal, ou como que foi o meu caso. Eu peço aos anjos que levem essa mensagem a tio Zé Paulo. É hora de enfrentar o mundo, Cacai, para estar à sua altura. Eu sei que de lá você está me olhando, me dando algumas broncas, junto com meu pai, a Taliba, que também está lá. Minha mãe e Fernando, que estão aqui para brigar ao vivo. E o meu pedido a esses anjos é que não caia o teto nas nossas cabeças, Cacai. Que de pai ele não olhe e fale: Daniela, vai cair o teto na sua cabeça se você fizer isso. Esse é o meu pedido, Evandro. Obrigada por me deixar vir aqui prestar essa homenagem a alguém que foi tão importante na minha vida profissional e pessoal e que foi tão importante para esse país e que faz muita falta para o Supremo, para a sociedade brasileira e para todos os amigos que estão aqui e tiveram a alegria de conviver com ele. Muito obrigada a todos. Falar sobre o Pertence, tem que falar sobre esse lado bom dele, porque, segundo o Fernando, você notava, quando conheceu, pelo nome. Os mais antigos chamavam de Zé Paulo, alguns de Sepúlveda, e eu que cheguei já um pouco andando, a gente chamava de Pertence. E é muito interessante ver a tranquilidade com que ele sabia, não só profundamente o direito, mas ele sabia, a minha visão, Dani, você que agora já é ministra, ele sabia ler a alma humana, nos detalhes mais, assim, às vezes, que passam desapercebidos. Vou contar uma última história com uma frase dele para mim, que me impressionou. Eu era advogado da ministra Zélia Cardoso de Mello, era a pessoa mais odiada do Brasil, que tinha feito aquela prendido o dinheiro de todo mundo e tal, e eu levei a ministra Zélia para ser interrogada no Supremo Tribunal. E ela pegou imprensa, naquela época já tinha muita imprensa ali, e ela perguntou: como é que vai ser? Eu falei: fica tranquilo, que o ministro
que está lá é o ministro Nery da Silveira, que é o relator. Ele é um padre, ele é incapaz de levantar a voz. Bem, e o ministro Pertence passou na porta daquele corredor enorme e ficou olhando a sessão, interrogatório. A dona Alda, cujo pai tinha sido presidente do Supremo, então ela tinha um moral danado, ela era diretora-geral, coloca uma batatinha assim para a Zélia estava amamentando, e a Zélia pega a batatinha e o Nery, que estava com ódio porque tinha tido o dinheiro preso, falou para ela assim como se fosse um filme americano: você não pode comer no meu tribunal, você é ré aqui. E aí, um mal-estar danado, ela pega no meu braço e fala: acho que eu vou desmaiar. Eu falei: você consegue? Desmaia. E ela desmaiou. Pá! Ela desmaiou, eu peguei ela nos braços, saí para levar para o serviço médico, a dona Alda assim, o Nery, meu Deus, o que eu fiz? Aí o Pertence me chamou no canto e falou: olha, ganhou o caso aqui. Não faz muita firula mais não, porque isso aí já é o suficiente. Uma mãe amamentando, sendo destratada por um ministro Nery e tal. Quer dizer, aquilo, além do brilhante, evidentemente, conhecedor de direito, ele sabia ler a alma humana. Era muito interessante você ver as observações políticas dele, quando você acompanhava um fato marcante no Brasil. Ele tinha sempre uma observação particular, que podia ser dentro do tribunal, durante o julgamento, com a perspicácia, que é só irônico, de forma inteligente, quem é muito inteligente. E também, muitas das vezes, nos restaurantes, nos bares, nas casas, era um privilégio realmente inacreditável poder conviver com o Pertence. Eu não teria dificuldade nenhuma de passar horas e horas mostrando e demonstrando, não pelo que eu li, mas pelo que eu vi e ouvi na atuação perante o Supremo Tribunal Federal, o que significou Sepúlveda Pertence e a liberdade na história republicana brasileira. Sepúlveda Pertence construiu não a jurisprudência libertária, ele construiu um sistema de proteção da liberdade mediante o exercício da jurisdição constitucional da liberdade através de habeas corpus. Se examinar o contexto das decisões proferidas por Sepúlveda Pertence, nós vamos encontrar um sistema de proteção da liberdade através do habeas corpus. Não são decisões isoladas, episódicas, são decisões que se somam e se traduzem na maior virtude que uma Corte Constitucional pode ter, como disse Evandro, que não é necessariamente julgar lides tributárias, mas garantir a liberdade como garantia fundamental dos cidadãos, das cidadãs e do sistema. Sepúlveda Pertence tinha essa compreensão, e mais do que a compreensão, ele tinha essa sensibilidade. Quando se começou a trabalhar um projeto de Constituição por uma comissão de notáveis, ele chegou a dar algumas sugestões, mas a fundamental, o que prevaleceu na Constituição de 1988, foi trazer os direitos individuais para o começo da Constituição. A Constituição de 88 é a primeira Constituição a trazer os direitos individuais logo para os primeiros artigos. Estão ali descritos a partir do artigo 5º, mas desde o preâmbulo já se percebe a preocupação com a liberdade. E não apenas com a liberdade, não é um substantivo solto. É a liberdade com a igualdade. Eu vivi com Tancredo Neves o sonho do que era chamado a Nova República. Esteve aqui o presidente Sarney, que cumpriu o que era a promessa da Nova República, quando as eleições diretas foram rejeitadas, como é que se participaria de indiretas depois de ter feito uma campanha de indiretas nas ruas, com milhões de pessoas, e se organizou um consenso. Se organizou uma aliança, foi a Aliança Democrática, e graças a isso se interrompeu o ciclo militar, o ciclo ditatorial. Nós estamos agora numa fase inversa. Nós temos agora uma nação se dividindo depois de ter construído uma unidade tão benfazeja na convocação da Constituinte e das eleições diretas a posteriori da emenda Dante de Oliveira.
Isso não pode se perder. E a academia tem o seu papel. E essa é a pergunta que eu deixo a Sepúlveda Pertence. Ao contrário das memórias póstumas de Brás Cubas, vamos fazer as previsões de Sepúlveda Pertence. O que nós temos que fazer para a construção de uma república livre, justa e solidária? Os dois pilares que, a meu ver, são o que mais representam o que, para nós, é a personalidade de Sepúlveda Pertence. A radicalidade democrática e sua intransigência com a luta pela liberdade. Meu pai me ensinou que a fortuna é o que conquistamos, o que a vida nos dá. Mas que a vida é sempre maior que a fortuna. E o que vale na vida é o que a gente faz com ela. Isso é Pertence. O que ele fez com a vida, eu não sei o que ele legou a vocês de fortuna, mas pelo menos a fortuna, no sentido mítico do termo, a fortuna crítica, é um grande legado. E a outra ainda do seu texto, Evandro. Meu pai me ensinou que viver em sociedade e respeitar as instituições é entender que leis e regras, que cargos e encargos são feitos para a convivência humana pacífica, que todos podem divergir, mas que em momentos em que a força prepondera, nosso lugar é do outro lado das metralhadoras. Era esse recorte que eu queria fazer, Evandro, do democrata de raiz, do humanista de vocação, né? De quem não descuida de que sem democracia não há liberdade. Uma das coisas que mais me impactaram na convivência com o Pertence, na sua sabedoria e na sua inteligência, foi ele em um congresso em Curitiba, Gustavo, o ano acho que foi 2013, realizado pelo IBRAD, e ele frequentava também os almoços dos advogados eleitoralistas, que frequentou até o fim da sua vida, mas eu ouvi ele dizer, nesse congresso para cerca de 5.000 estudantes em Curitiba, a seguinte frase: não deixem o ódio entrar em suas vidas. E aquilo me marcou muito, porque você começa a refletir, mas o que será que o Zé Paulo está querendo dizer? E se ele está dizendo isso com uma ênfase tão forte, é porque esse troço é perigoso. E ali Zé Paulo já vislumbrava uma discussão de disputas na sociedade que passariam de debates entre diferentes para disputas entre inimigos e narrativas que poderiam destruir não só pessoas, mas famílias, mais instituições e mais a sociedade como um todo. Vejam, há 10 anos atrás, ele destacou esse tema. E isso me marcou e procurei pautar grande parte das minhas ações também, sempre lembrando nisso. Temos que dialogar, temos que manter o diálogo, temos que defender as instituições e não podemos deixar o ódio entrar em nossas vidas. O professor, ministro Sepúlveda Pertence deu um testemunho concreto de vida com um compromisso permanente e que soube articular, não é, essa acuidade com um conhecimento agudo, um senso, não é nem conhecimento, um senso agudo dos desafios à democracia, à cidadania e a necessidade de enfrentá-los. Meu nome é Bárbara, eu sou a neta mais velha, né, do homenageado. Eu também sou advogada e eu sou filha do Pedro, que é o piloto.
Eu venho hoje falar pelos netos e já começo pedindo desculpas antecipadas se a emoção atrapalhar a minha fala. Mas, diferente de participar de uma audiência ou fazer uma sustentação oral, hoje eu estou sem capa e eu não preciso convencer ninguém do meu ponto de vista. Porque é certo que todos aqui sabem o grande homem que meu avô foi. O homem público era humilde, o avô nem tanto. Ele andava para lá e para cá com uma bengalinha carinhosamente apelidada de Judite pelo neto mais novo. Ele adorava o caos dos almoços de família, levava a gente para viajar, odiava a batata baroa e sempre roubava algumas batatas fritas do nosso prato. Ele contava com alegria dos tempos de juventude e dos combinados com a mãe, a vovó Carmen, de trocar a água para dessalgar o bacalhau na volta das noitadas. Amava os beijinhos na careca, fazia tudo pelos netos, inclusive se vestir de dono do Jurassic Park na festa de aniversário. Deixava mensagens de voz no celular quando a gente não atendia as ligações. E orgulho de quem recebia essas mensagens de voz, porque uma ligação não era para qualquer um. Nem parecia o homem acostumado a fazer discursos e ler votos. As ligações tinham um tempo máximo de 30 segundos. Filha, vamos jantar hoje? Combinado. Liga para sua irmã. Beijo. Ou, parabéns pelo seu aniversário. Temos que comemorar. Vamos marcar um dia, tá? Beijo. Mas sempre teve a porta de casa, do escritório, do gabinete, para tirar as dúvidas mais simples dos estagiários, falando minutos a fio. Ele nunca sentia frio. Até costumávamos brincar que ele era da família de pinguim. Estava sempre sentadinho na poltrona, com os pezinhos para cima, torcendo fervorosamente pelo Galo, lendo alguma coisa madrugada adentro ou assistindo às sessões do Supremo na televisão, na companhia do bom e velho uísque, que agora, no final, foi substituído por uma generosa taça de vinho. Não podia ser da pequena. Nunca sabia onde tinha colocado os documentos, as chaves ou o celular, mas, incrivelmente, sempre sabia onde os livros estavam em sua biblioteca e em qual capítulo poderíamos encontrar a informação que estávamos procurando, assim, de cabeça mesmo. Almoçava às 9h, não dispensava o sorvetinho de sobremesa e sempre perguntava se a sobremesa era light. Era vaidoso. Era extremamente generoso e sempre compartilhou tudo. A casa, a vida, os vinhos, as histórias, o conhecimento, as paixões. Pela minha avó, pela literatura, pela música, pelo direito, pela democracia e pela liberdade. Foram 85 anos muito bem vividos e aproveitados. E para mim e para muitos, inúmeros aprendizados importantíssimos, até a data de hoje. Que um recurso pode ser conhecido e não provido, que as urnas eletrônicas são seguras, que a Terra é redonda, que a vacina salva vidas, que a democracia não está e nunca estará pronta e segura. É uma construção diária e que depende de cada um de nós. Tudo que ele construiu e todo esse amor compartilhado é um legado. E isso tudo fica para sempre. Enquanto Procurador-Geral da República, se preocupou enormemente com a ideia de democratização do acesso ao Supremo Tribunal Federal pela via da representação de inconstitucionalidade. E, inclusive, o destino lhe preparou uma peça. Porque nós vínhamos de uma tradição que era inicialmente liberal, enquanto houve democracia, no encaminhamento dessas ações. Quando se libera e se cria o modelo da ação direta de inconstitucionalidade, a representação de inconstitucionalidade, controle abstrato, puro, surge um debate interessante. Porque esta emenda começa a ser gestada no final dos anos 60, mas ela só vem ser aprovada em 65. E como os senhores podem descobrir facilmente, 65 é depois de 64. Então, a gente vai passar a ter um contexto agora muito mais autoritário. E o governo militar, governo do presidente Médici, agora, vai baixar um decreto-lei 1077,
que estabelece a censura prévia a livros, jornais e periódicos. E é um episódio que não é bem conhecido entre nós, mas que precisa ser referenciado e referendado. Eu vou terminar mostrando mais um troféu, e que é na capa desse livro. Quase na capa. Na capa interna ele põe. E esses dois troféus ninguém me tira. E é orgulho para mim. Ao caríssimo Aristides Junqueira Alvarenga, com a confortadora certeza de que passo o bastão às mãos seguras, a amizade e a gratidão de Sepúlveda pertence. Muito obrigado. Em tudo que fez na vida, Zé Paulo mostrou-se um predestinado. Assim, Pertence casou-se com uma extraordinária figura humana, Sueli Castelo Branco, pessoa de imensa bondade, formando uma família exemplar com os filhos Pedro Paulo, Evandro e Eduardo. Como ela era aqui Castelo Branco, eu me recordo de uma conversa com o jornalista Castelinho, quando o presidente Castelo Branco foi eleito. E eu perguntei, Castelinho, você é parente do presidente Castelo Branco? Ele disse, longe, mas estou me aproximando. Tancredo Neves o convidou para procurador-geral da República, deixando-me com a tragédia de ter dado a vida pelo Brasil, a missão de nomeá-lo para o cargo em que teve, entre outras tarefas, a de encaminhar na Constituinte as transformações que ele fez no Ministério Público da União, sobre o que ele depois repetia. Golbery dizia que fundou o SNI, um monstro, e eu, o Ministério Público, uma medusa. Dei a ele todo o meu apoio, mesmo quando algumas vezes deixou o governo em posição desconfortável. Ele cumpria o seu papel e eu o meu. Orgulho-me de seu testemunho de que, durante seus 4 anos como procurador da República, nunca se sentira pressionado por mim. Dei-lhe completa e absoluta liberdade. Quero dizer que aqui, nesse instante, eu estou feliz porque estou homenageando um velho amigo, Zé Paulo Pertence. A ele, Deus o tenha na sua glória. Senhora presidente, meus eminentes colegas, amigos de tantas fases da minha vida, posso ver hoje reunidos neste plenário, amigos que se foram desde quando, em 1961, recém-formado, na minha Minas Gerais, eu penetrei nessa sala pela primeira vez. A cadeira, hoje ocupada por Carmen Lúcia, era a cadeira do Benjamin, Vitor Nunes Leal. E quando de sua morte pude dizer, foi amigo que se transformou, foi mestre que se transformou em amigo. Foi amigo que se transformou em irmão. Foi um irmão que substituiu o meu próprio pai.
Senhora presidente, depois de ouvir Celso de Mello, que aqui chegou quase junto comigo em 1989. Antônio Fernando, e com ele todas as recordações dos 4 anos da Procuradoria-Geral, e vejo representados em venerandas figuras. E por seu chefe de hoje, que fui descobrir em Curitiba. Fernando Neves. Conheci de calças curtas e que depois teria o imenso prazer de iniciar na advocacia, onde se consagrou. E Toffoli, amizade feita nas noites do Tribunal Superior Eleitoral, afirmação jovem de talento e capacidade. Que vou dizer, senhora presidente? Eu não vou dizer. Senão a todos o que fazem esta casa. Dos ministros, os membros do Ministério Público, os advogados que nos frequentam, os servidores, tantos que tenho conhecido nessas décadas, que eu posso dizer apenas saudade. Ela virá. E eu sofro antecipadamente esta saudade de quantos conviveram comigo nesta sala e nesta casa, que hoje abandono, mas tenho como o maior galardão que a vida me poderia ter propiciado. Muito obrigado a todos, muito obrigado pela amizade de quantos participaram comigo das discussões, às vezes até de algumas brigas neste plenário. A todos os que fazem nessa casa, eu só posso dizer que sinto imensa e antecipada saudade. Muito obrigado.